How? Olá, está começando mais um PodBan, o podcast dos bancários e bancárias do Rio Grande do Sul. Eu sou a Thaisa Kruger e hoje nós vamos conversar sobre as mesas de negociações específicas dos bancos públicos na campanha nacional 2026. Para essa conversa, recebemos o Lucas Cunha, representante do RS na Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, e a Priscila Guirres, representante do RS na Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil. Sejam bem-vindos. Para abrir a conversa, eu acho que a gente pode começar falando sobre o que tem sido o tema central nos debates, tanto na Caixa quanto no BB, que é a sustentabilidade dos planos. A gente sabe que na Caixa o objetivo principal da categoria é derrubar o teto de 6,5%. Então eu queria que tu falasse, Lucas, como é que tem sido esse debate, como que a direção do banco tem se posicionado até aqui em relação a isso? Bom, esse debate não é um debate exclusivo dessa campanha salarial, né, dessa campanha nacional, ele já vem há alguns anos, a gente com esse mote, né, da derrubada do teto, do retorno, na realidade, do modelo de custeio 70-30 do nosso plano de saúde. Então isso já dominou a nossa campanha de 2024 e já dominou também a nossa campanha específica do Saúde Caixa no ano passado, né, quando a gente renovou o acordo, com a novidade de que a renovação do acordo do ano passado, ele trouxe o debate do Saúde Caixa para dentro da nossa campanha salarial, né. Então, até o momento, a gente vem, né, fazendo diversas abordagens, tanto junto com a empresa, quanto com o governo federal, que é, né, em última linha, né, o acionista majoritário da Caixa, né, da necessidade de a gente derrubar o teto para que a gente possa ter uma negociação, vamos dizer assim, em melhor igualdade, né, porque não vai ser só a derrubada do teto que vai resolver o problema da nossa campanha, porque após a derrubada do teto, ainda a gente precisa, né, fazer o esforço para que isso se traduza no nosso acordo coletivo de trabalho. A empresa, até o momento, já fez alguns movimentos que são necessários para que esse teto realmente, né, seja derrubado, né. O primeiro movimento é que a Caixa aprovasse no seu conselho de administração, né, a retirada do teto do estatuto. A Caixa já fez esse movimento, isso já foi aprovado. Uma segunda etapa disso seria o encaminhamento, né, dessa decisão para a SEST, que é uma secretaria do governo federal que cuida das empresas públicas, das estatais, né, e a SEST emitisse um parecer em relação a isso. Esse passo também foi realizado, a SEST não colocou nenhum impedimento para essa derrubada do teto, né, e agora nós estamos nas demais instâncias internas ainda da Caixa, né, que precisam ser vencidas para que a empresa tome uma decisão final sobre esse tema, né, e retire então do estatuto. Retirado do estatuto, ainda a gente vai precisar nessa campanha fazer, né, a pressão para que a Caixa aceite, né, tirar isso também do nosso acordo coletivo de trabalho, porque além de estar presente lá no estatuto da empresa, o teto ele também consta no nosso acordo coletivo de trabalho, né? Então, uma boa parte do caminho já andou, agora precisamos, né, a reta final da pressão para que a empresa entenda que não há outro caminho para o Saúde Caixa que não seja a derrubada desse teto no estatuto e a mudança do nosso acordo coletivo para o modelo 70-30 integralmente. Priscila, no caso do bebê, o debate sobre o modelo do custeio da casita é previsto para o ano que vem. Mas a recomposição das reservas do plano é uma urgência imediata. Como que vocês têm atuado para garantir essa recomposição e como que tem sido a resposta da direção do bebê? Então, a discussão ficar para o ano que vem é uma demanda nossa, né, do movimento sindical. E ela só acontece se houver a recomposição das reservas. Então a gente está nesse momento de conversar com o banco para que a gente tenha um memorando de entendimentos para que a gente faça essa recomposição. E aí tem vários fatores, né. O banco aceita fazer essa recomposição de reservas, mas ficando responsável com 90% dos custos do pessoal da ativa, ou seja, quebrando a solidariedade do plano, e isso não é aceitável. Então a gente está nesse momento, o banco entende que tem que fazer aporte para a gente refazer as reservas, para ficar a discussão para ano que vem, mas a gente tem toda essa questão do que é aceitável ou não, qual é o preço que nós, representantes e associados, queremos pagar, né? Até porque toda e qualquer contribuição a mais precisa passar pelo corpo de associados.
Então, mesmo que a gente consiga construir esse memorando de entendimentos com o banco, que o banco faça, né, o aporte de recursos para a CACI, a gente também tem que passar pelo corpo de sócios, de associados, essa contribuição extraordinária. O memorando de entendimentos é isso: o banco aporta um valor e o corpo de associados outro, né, na proporção 55-45, que é a que nós temos hoje, sem considerar as coparticipações. Então, assim, deixar para o ano que vem é algo que nós entendemos ser necessário, porque agora nós estamos na campanha salarial, a gente tem tantas frentes para trabalhar, né? A gente tem as questões econômicas, a gente tem as questões de condições de trabalho e de saúde que impactam na CACI. Então, nós estamos fazendo outras discussões, as discussões da campanha salarial, mas a gente tem sempre em mente que, para resolver a questão da CACI por agora, tem que recompor as reservas. Para isso, se faz o aporte necessário, o aporte do banco, que já disse que não fará se não houver a contrapartida dos associados. Então, é um momento de muita atenção, a gente conseguir dissociar as duas questões, que são muito importantes, para que a gente consiga ter recurso para a CACI ter estabilidade para a gente poder discutir. Isso só acontece havendo, de fato, um memorando de entendimentos com o banco, e que o que nós entendemos não ser aceitável é essa colocação do banco de que tá, pago, mas pago só para o pessoal da ativa. Isso quebra a solidariedade, que é um pilar do nosso plano de saúde, né, da nossa CACI. Então, que não é plano, né, é uma caixa de assistência. Então, assim, tá enrolado nesse ponto. Qual é o nome do recurso que vai ser aportado pelo banco, né? Nós queremos que seja um aporte retroativo de janeiro até agora e que nós consigamos fazer esse convencimento do corpo de usuários para aprovar um aumento temporário, assim como foi feito lá em 2018, né? Foi discutido o memorando de entendimentos. Então, a nossa vontade é que fique a discussão por ano que vem e que a gente consiga dar estabilidade para a CACI até lá, né? Então, são, assim como na Caixa, né, são muitos passos a serem dados, nós também, quanto a CACI, também temos passos a serem dados, e de positivo é que o banco entende que sim, um aporte, um memorando de entendimentos é necessário, a questão é qual carimbo que vai vir nesses recursos, né, e quebrar a solidariedade não é um preço que a gente vá aceitar assim, né, para poder refazer as reservas, porque assim, muito foi por decisões unilaterais do banco que impactaram na saúde financeira da CACI. Então a gente coloca que o banco tem que se responsabilizar. E agora quebrar a solidariedade não é algo que a gente possa aceitar. Em relação às pautas de igualdade e inclusão, a categoria cobra avanços reais no combate aos assédios, equidade para mulheres na liderança e ampliação dos direitos para pessoas com deficiência. Como que isso tem sido tratado nas mesas de negociações da Caixa e do Banco do Brasil e quais têm sido os principais entraves, assim, que vocês têm visto, né? No caso da Caixa, Thaís, assim, olha, eu tenho falado isso inclusive em mesa de negociação, mas também com os colegas já, que a gente observa que tem uma dificuldade, né, aliás, um distanciamento entre o discurso e a prática da empresa. No discurso, a empresa tem, né, se colocado favorável, se colocado atenta, né, e aberta a avançar nessas pautas. Mas na prática o que a gente vê é que esse discurso, na realidade, não tem sido efetivo e por vezes que a gente leva a situações práticas que demonstram que esse discurso não tem sido efetivo, a Caixa prefere negar os fatos, né, e prefere, na realidade, somente ficar, né, então, nesse discurso no plano teórico, né, porque a gente tem levado demandas bem objetivas. Nós temos, por exemplo, na questão PCD hoje, dos empregados, né, com deficiência, neurodivergentes, diversos relatos de colegas sendo, eu posso usar a expressão assim, quase que maltratados pela empresa quando vão buscar exercer os seus direitos. E quando a gente vai falar num tema, por exemplo, que dominou a nossa primeira mesa, né, que é a representatividade do público LGBT, mulheres, em especial as mulheres com idade acima de 40 anos, e um recorte de raça, né, dentro dos cargos, dentro das posições de gestão, a gente vê que os números eles são bem aquém do desejado, né, e não é só também falando na questão dos números da quantidade de pessoas que estão nessas posições, mas é das condições que ela tem para alcançar essas posições. Então a gente vê que
por mais que o discurso seja de uma empresa que realmente tem oportunidades iguais, esses grupos eles não aparecem nos recortes efetivamente, né, representado nas posições. E aí a Caixa vai lá e mês após mês tenta trazer um olhar da empresa sobre os números para dizer o que a gente não consegue enxergar na prática. Então, não posso chamar aqui quase de uma manipulação dos números, mas ela faz um esforço para mostrar algo que na prática a gente não consegue enxergar. Então, o grande dilema nosso é como fazer com que realmente a empresa que diz na teoria, né, que quer promover a diversidade, que quer ser uma empresa com equidade, com igualdade de gênero, traduza isso em ações efetivas. Então, a gente até já teve por parte da Caixa o avanço de apresentar uma cláusula para o tema de diversidade, aliás, são 2 cláusulas, mas as cláusulas elas ainda muito genéricas, né, que não realmente dão conta de responder às demandas que a gente apresentou e mais ainda a gente pontuou, né, isso para a Caixa e a Caixa não enxergou da mesma forma. Então a gente espera que nas próximas mesas, né, de negociação, ou quando a gente realmente conseguir avançar no debate de uma redação de cláusula, a gente consiga colocar situações efetivas, né, situações que realmente permitam que a gente consiga enxergar as mulheres com mais de 40 anos nos cargos, conseguindo ter a sua promoção na carreira seguindo, as pessoas LGBTs, negros e negras e os PCDs, né, nos cargos de gestão, mas para muito mais, né, representar em todo segmento da empresa. Nós no BB a gente tem uma realidade um pouco diferente, né, nós temos um trabalho já de algum tempo de, aceleração de carreira para mulheres, né, nós temos já também a questão mulheres na TI dentro do BB, então a gente tem alguns programas, Raça Prioridade, né, que foi um dos destaques, assim, desde que a Tarciana assumiu a presidência do BB. Então a gente vê que tem algumas ações, né, no campo das mulheres, na questão da raça. Agora a questão de PCDs e LGBTs, a gente tem aí de fato, um gap e nós levamos para a mesa uma proposta de se fazer o censo PCD, né, para que o banco tenha essa perspectiva do qual é o público que a gente fala, né, até porque o Banco do Brasil também não cumpre, né, a cota de 5% de funcionários PCDs, então uma questão que nós levamos é que o banco pode ter até uma surpresa na questão do enquadramento, se fizer o censo PCD. Falamos também, pauta nossa, né, de promover a igualdade de pessoas que têm algum adoecimento psíquico relacionado ao trabalho, assim como a gente já tem construções para quem hã, adquire, né, uma LER-DORT, a gente já tem toda uma construção dentro do público bancário, que a gente possa fazer também, tratar esse bancário que adoeceu em função do trabalho ter o mesmo tratamento, né. Então, e que em alguns momentos até se torna PCD, né. Nós temos também toda a questão dos neurodivergentes e adaptação e que a gente vê que existe uma ignorância no sentido de ignorar, de fato, como fazer esse acolhimento. Então, a gente colocou algumas questões na nossa pauta de reivindicações, a responsabilização do pessoal da GEPS para acompanhar esses funcionários PCDs que estão entrando ou aqueles que se tiveram um diagnóstico tardio ou mesmo aqueles que se tornaram PCDs ao longo da sua trajetória dentro do banco, né. Então, as mesas com respeito à igualdade de oportunidades, elas são ricas porque a gente tem uma escuta do banco, não necessariamente um retorno, né, Lucas, porque isso é a nossa grande, queixa, né, de toda a campanha salarial global, é essa questão que nós levamos as nossas demandas, mas a gente não tem retorno delas, né. Mas, a mesa de igualdade de oportunidades foi muito rica nesse sentido, da gente fazer esses apontamentos e ter essa abertura do banco para considerar alguma das nossas demandas, que, né, nos nossos encontros, pelo menos plenários e encontros que nós fizemos, surgiu bastante essa questão dos neurodivergentes que são PCDs, dos PCDs, né, que se tornaram PCDs ao longo do processo ou entraram já PCD, em que de fato o banco não tem um acompanhamento de carreira, né. É quando muito se preocupa com a adaptação para o serviço específico, mas não tem um acompanhamento de carreira. Então eu acho que no BB e na Caixa, nesse sentido, a gente tem um pouco de diferença, né, mas também temos muitas semelhanças com respeito a isso, né. Tá, tudo bem, alguns têm a sua adaptação, mas também não têm projeção de carreira, e outros não têm nem a adaptação necessária. E aí a gente vê que os gestores, que é quem recebe o funcionário, não tem.
né, qualquer treinamento para que ele possa, de fato, acolher o funcionário. Então são várias camadas, né, nesse assunto que precisa a gente ainda trabalhar muito para a gente ter, de fato, inclusão e, de fato, né, a possibilidade de crescimento na carreira de todos os públicos, né. É isso, eu até queria complementar, assim, escutando a Pri, a gente, na Caixa também a gente tem o pedido também do censo da diversidade, dos PCDs, é uma coisa que parece bem simples de se fazer e aí os bancos, não sei por que ainda não conseguem, né, ter dimensionado quem são os seus empregados, né, ele não conhece os empregados, né. A Caixa nós temos, o movimento sindical junto com a Caixa, um grupo de diversidade para debater essas questões, a Caixa na mesa, inclusive, apresentou, tem uma área hoje responsável por isso. O problema é esse descasamento ainda dessa teoria, né, do que o banco realmente mostra, que é onde a gente vai chegar, vamos dizer assim, porque eles parece que tratam como que aquilo ali já está acontecendo, mas a gente não consegue enxergar a coisa acontecendo na prática. A nossa maior preocupação é que esses públicos eles têm urgência nisso, na realidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, de pessoas PCDs, as pessoas estão trabalhando às vezes em condições que não são adequadas à sua realidade, que a empresa precisa atender, e isso não é um pedido, vamos dizer assim, banal, na realidade, né? Tem a ver com o dia a dia de trabalho. E homens e mulheres PCDs, para ascender na carreira, também tem pressa, porque isso significa, né, melhor condição de renda, melhor condição de vida, mas também a gente está falando de encarreiramento. Então, quanto mais a pessoa demorar para ascender numa função, mais ela vai demorar para ascender na próxima. Isso tem impacto na sua aposentadoria. Então, esse tema para nós, assim, a gente tem sido muito cobrado, inclusive pelas organizações que esses próprios empregados têm, né? Hoje a gente tem coletivo PCD, coletivo autista, nós temos coletivo LGBT e temos o coletivo de negros e negras na Caixa também, o Caixa Preta, que são grupos de empregados que se organizam, têm diversas pautas que eles querem fazer ver andar e eles não conseguem ver andar porque, como eu disse, né, tem urgência. Então, são grupos hoje extremamente organizados e que não aceitam mais que isso seja tratado somente como discurso, né, da empresa. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pautar para que a Caixa realmente, o BB, não use isso só lá no marketing, vamos dizer assim, né, que é onde os bancos adoram usar esses públicos, né, no marketing. Então, eu gosto de chamar atenção isso porque esse público tem pressa, na verdade, né? Essas pessoas estão sofrendo dificuldades no seu dia a dia. E eu só quero dizer, né, eu participo de um dos grupos auto-organizados no BB, de 2 inclusive, e como é importante a gente conversar com esses colegas, sabe, porque sim, a organização é importante, a rede de apoio é muito importante, mas a gente tem que conseguir conversar com o movimento sindical. É preciso que a gente participe e que a gente consiga conversar com os grupos, porque os grupos, principalmente no BB, que houve uma abertura bastante grande até no início, levar as suas pautas. Nós temos no movimento sindical o histórico de trazer as demandas, né, eh, dentro da nossa pauta de reivindicações. Então não é que não foi conversado, não foi trazido algumas delas, né, só não foi feito o atendimento da demanda que nós fizemos. Então eu sinto bastante essa necessidade de trazer o grupo auto-organizado para conversar com as comissões de empresa, para que a gente consiga trocar e trabalhar muito do que é possível e daquilo que é muito necessário. Como tu fala, existe para quem sofre tem pressa, né, em realizar e conseguir que a sua demanda seja atendida e, às vezes, no impulso de levar diretamente, se tem a impressão de que vai ser mais rápido e não é, né, Hum. porque já existe todo uma construção de mesas de negociação e tudo mais. Então acho que é importante trazer eu, dentro dos grupos que eu participo, eu levo também, gente, a gente já está discutindo isso já faz bastante tempo. O grupo se organizou e é importante que se organize, mas existe uma construção anterior que foi feita e algumas dessas demandas já estão sendo trabalhadas há um tempo. Então a gente precisa mudar o como está sendo feito, porque ele já está sendo feito, né? Então, a questão dos grupos, isso é bem importante, né? Porque a gente, quando começa a criar essa rede de apoio, a gente começa tenta reinventar a roda em alguns momentos, né. E a gente, como está dos 2 pontas do movimento sindical e do grupo, a gente consegue fazer essa leitura e tentar achar e construir um caminho melhor, né, de fazer o que a gente vem fazendo, mas de uma outra forma, porque justamente nós temos, né, urgência em algumas adaptações e soluções, né, que precisam ser achadas. Não, e agora tu me traz um tema, assim, que eu acho fundamental mesmo, e na Caixa nós temos isso nesses grupos hoje, eles em algum momento eu vou não sei se eu vou não é até diminuir o trabalho, mas é quase uma assessoria mesmo para ser Caixa, para o movimento sindical, no sentido de estar sempre
cobrando de nós que essas pautas sejam levadas através de nós, né? E municiando a gente também das informações e do que cobrar, porque uma das coisas que a gente aprende lá desde cedo é que nada se conquista individualmente, né? Então esses grupos eles já conseguem ter essa visão e superar isso no sentido de se organizar coletivamente. Mas é muito importante que entendam a dinâmica de uma negociação dentro de uma campanha salarial ou dentro da organização dos trabalhadores, né? Que o sindicato é a representação, né, coletiva dos trabalhadores, né? E eles estão reivindicando direitos como trabalhadores, né, direitos trabalhistas e no caso da Caixa isso eu fico muito feliz. Os grupos eles reconhecem no movimento sindical esse caminho para resolver, para encaminhar essas demandas e também são acessíveis no sentido de entender as limitações mesmo e de eles mesmos organizar as prioridades mesmo. Nós tivemos recentemente reunião com o grupo PCD da Caixa, o coletivo autista em específico e eles assim, olha, poxa, nós temos muitas demandas, mas para essa negociação a gente entende que esses 3 pontos, e aí assim são pontos simples, né, que a gente precisa avançar, né, e aí servindo, como eu disse, como uma espécie de assessoria, de apoio, municiando a CE Caixa para nas negociações, né, e aí eles têm a todo momento feito contato com a gente durante a negociação para pautar como está sendo e como deve ser, né, encaminhadas as pautas deles, e eu acho que isso é muito bacana desses movimentos que entendem isso mesmo, né, que é muito importante. Outro ponto que tem sido bastante discutido é a digitalização dos serviços bancários. Eu queria saber de vocês o que vocês têm ouvido da categoria, né? Quais são as preocupações, as mudanças que esse processo trouxe para o trabalho dos bancários no dia a dia, assim. Hoje eu estava conversando, né, quando eu cheguei aqui. Eu tenho 6 anos de movimento sindical. Nesses 6 anos, a PSO Porto Alegre, por exemplo, passou de 250 e alguma coisa, eu não me lembro o número exato, mas em torno de 250 colegas para hoje 126. Então, assim, caiu pela metade, né. Então, algumas áreas a gente vê a diminuição, né, alguns serviços, no caso o de caixa, por exemplo, né. Claro que a gente tem realidades diferentes, né, a Caixa tem toda a questão dos atendimentos sociais, mas o que eu digo com respeito à digitalização e muito do trabalho bancário que já é, né, otimizado de outras formas. E aí, é claro, quando eu comecei, eu tenho quase 15 anos de banco, o trabalho também era diferente, né, e tem os históricos, colegas que falavam nos seus tempos, quando tudo era manual e coisa e tal, coisa e tal. Então, assim, eu acho que, a gente está vendo um salto, né, de tecnologia e, de fato, né, muito do trabalho bancário acaba sendo plataformizado, né, a gente tem aqui em Porto Alegre a nossa maior, unidade são, 97 pessoas, teve uma reestruturação que mudou, eram 105, passaram a 97, e é um escritório digital. É um escritório em que tem, 10.000 clientes por carteira, e o atendimento é feito só para o WhatsApp não, que é o programa próprio do banco, mas como se fosse o WhatsApp e telefone. Então já isso mostra, né, a grande diferença de que não existia isso, e simplesmente foram colocadas muitas carteiras lá, migradas para o atendimento digital. Eh, a nós como representantes, né, dos trabalhadores, o que a gente pleiteia é que as pessoas possam se municiar para poder usar as ferramentas, né. As ferramentas não podem ser só utilizadas pelos bancos, né, elas têm que ser utilizadas pelo trabalhador para otimizar o seu trabalho e conseguir fazer o trabalho de uma forma muito mais rápida e que cubra, né, um percentual maior, né, de produtividade, digamos assim. Agora, a tecnologia vem, a gente sabe disso, mas o nosso papel é fazer com que os trabalhadores possam se utilizar das ferramentas, né? Não simplesmente ser substituído e dentro de uma plataforma. Então, eu acho que o grande exemplo que a gente tem é os escritórios digitais, né? Que a Caixa também agora tem um semelhante, né? Mas no BB isso já vem há bastante tempo, né? O primeiro escritório com certeza tem uns 10 anos pelo menos. Então, já vem tendo essa migração, né, do atendimento presencial para o virtual já há algum tempo, e a gente vê isso se expandindo, né, para os bancos, os outros bancos também, mas a nossa pauta é que os trabalhadores possam ser treinados para utilizar as ferramentas, né, não simplesmente correr o risco de ser substituído por uma IA, né. Então eu acho que nos bancos públicos a gente vê esse movimento de sim, né, a modernidade está vindo, as tecnologias estão avançando, e o nosso papel é, né,
proteger esse trabalhador, garantindo que ele tenha, né, o seu aperfeiçoamento, o seu aprimoramento, né, com respeito ao seu trabalho para usar as ferramentas. E no bebê a gente tem isso, né, que é o Copilot, que é o que está disponível para utilizar. A questão é que é muito ainda inicial, é muito incipiente ainda. Como é que o funcionário vai usar o Copilot para otimizar o seu trabalho? Tá ali para usar, mas como é que usa? Como é que faz? O que que é melhor, é utilizado para em que sentido? E isso a gente ainda não tem, né, tá tudo dentro das trilhas de autoinstrucional e que ainda é muito pouco. Se o banco quer de fato que as pessoas usem as ferramentas, precisa ir mais a fundo. E é nesse ponto que nós atuamos. Eu divido esse assunto, acho, em 3 partes, assim, né, 3 visões diferentes, talvez. Uma é a dos bancos, e aí a gente pode ver que, majoritariamente, os bancos eles só querem lucrar mais com a tecnologia, e lucrar mais com a tecnologia em um primeiro momento substituindo a mão de obra do trabalhador. Então a gente vê os bancos privados, e eu vou citar um aqui que é bem recente, os colegas podem procurar notícias aí, o Banco Itaú está promovendo um uso da inteligência artificial gigantesco que provavelmente vai culminar em demissões de trabalhadores porque eles querem substituir o bancário na linha de frente lá que atende o cliente, né, para ser atendido por uma inteligência artificial. Então, os bancos públicos acabam também para competir indo pela mesma lógica, né? No caso da Caixa, do Banco do Brasil, dos bancos públicos, a gente não tem a demissão como uma possibilidade, mas isso pode gerar descomissionamento, pode gerar menos posições depois na carreira. Então, isso é uma coisa muito ruim. A visão do trabalhador, né, do bancário, eu acho que ele gosta, ele quer, a gente gosta, a gente quer as ferramentas, a gente quer a melhoria que as ferramentas podem trazer para melhorar o nosso dia a dia e que no limite que a gente possa colher algum benefício não só para o trabalho, mas também para nós, né, enquanto trabalhador e o limite, e aliás o benefício talvez maior que a gente está vendo aí que precisa ser discutido é a redução da jornada, né? Hoje nós temos o debate da escala 6x1, mas os bancários já têm condições de debater a escala 4x3, né? Ou colher realmente benefícios práticos, né? Não só para o seu dia a dia de trabalho, mas para a sua vida também, né? Então eu acho que realmente ninguém é contra a tecnologia, a gente quer é participar disso, dividir os ganhos, né? E tem como. E a terceira visão que a gente não pode esquecer é a visão do cliente. E no caso dos bancos públicos, isso é muito presente, mas não só. Se a gente parar hoje para fazer um exercício ali, provavelmente em vários momentos do mês, principalmente aqueles momentos de mais pico, várias agências de bancos, não só públicos como privados, ou até o que hoje a gente chama de lotéricas, correspondentes, né, tem muito fluxo de pessoas presencialmente buscando atendimento, né? Então, isso é um histórico, vamos dizer assim, empurra o cliente para fora do banco, né? Foi feito por muito tempo com as lotéricas, com os correspondentes, agora é com os aplicativos. Só que o que eu acho, assim, olha, a gente parar para observar mesmo esse movimento, ele ainda é muito fake, ele é manipulado pelos bancos. Então eu tenho falado, e vários colegas concordam comigo, que os clientes ainda estão dentro da agência bancária. Não lá dentro, depois da porta giratória, mas eles estão antes da porta giratória, sendo obrigados a usar o aplicativo para fazer coisas que eles gostariam de estar fazendo na agência e apoiados por um empregado, por um estagiário do banco, né? E até a própria, às vezes, o cadastro do aplicativo, ele impõe para a pessoa, olha, vou cadastrar aqui, o senhor vai fazer em casa, peça ajuda para o filho, para um sobrinho. E aí vou dar um exemplo da minha família. Eu, recentemente, precisei ajudar a minha mãe para fazer uma simples transferência de Pix, porque é uma coisa que hoje diz que todo mundo faz, mas tem várias pessoas que só fazem Pix apoiado por outras pessoas. Então vão fazer uma transferência lá dentro do banco, não consegue, fica na porta ali antes, sendo assessorada por uma pessoa correndo risco até de golpe, né? Ou na família alguém precisa de alguém para ajudar. Então, os clientes hoje, eu acho que estão sendo empurrados de uma forma ainda muito rápida para o digital. A gente sempre defendeu e ainda defende que tem que ser uma opção do cliente. E nunca foi, na realidade, mas agora menos ainda. Agora, principalmente pós-pandemia, todo mundo é obrigado a ser atendido digitalmente e os bancos estão, na minha opinião, manipulando e maquiando isso. E é ruim porque isso tudo aí gera então um processo no sistema financeiro, né, que é de terceirização, de pejotização do trabalho, e a gente fingindo que a tecnologia já substituiu os trabalhadores, mas a realidade não é essa, né? Então, nos bancos públicos, parece que essa realidade não é tão presente, mas a gente, no caso da Caixa, por exemplo, acho que o BB é um pouco menos isso, mas no caso da Caixa a gente já tem há muito tempo as lotéricas,
invadindo o espaço do trabalho do bancário, os correspondentes bancários, que a gente chama aqueles que fazem além do serviço ali de pagamentos, recebimento, mas hoje a gente já está começando a vislumbrar a possibilidade até de agente autônomo já, que é sei lá, um corretor, a última notícia que eu tenho daqui a pouco, um corretor lá para vender o imóvel, ele mesmo, como uma pessoa física, vai poder fazer um financiamento. É se inspirar nos bancos privados, é diminuir concurso, é diminuir o trabalho, né, do bancário, uma coisa ruim que a gente precisa debater. No que diz respeito às cláusulas econômicas, então, eu gostaria que vocês falassem quais são as principais reivindicações e, como que quais são as expectativas, na verdade, de respostas, assim, que vocês têm? Pois é, né. Então, essa é a parte mais difícil, né. No bebê, é a valorização do piso, né. Eu acho que, a gente falou muito na campanha anterior, que falava sobre a questão da valorização dos caixas, que a gente falava a respeito do mérito, né, que a gente precisava melhorar, né, a questão de como é que a gente valoriza, né, por mérito o trabalhador comissionado. Então, nessa campanha salarial, a gente está batendo muito nas causas econômicas na questão da valorização do piso, que abrange todo mundo, né? E justamente, de novo, vamos falar a respeito do mérito, porque na última campanha salarial, o banco disse que faria alterações na tabela de mérito que melhoraria para mais de 50% dos funcionários. E a gente percebeu que isso não aconteceu, evidentemente. Então, alguns colegas me disseram: "Tá, e aí, fomos enganados?". Então a nossa pauta esse ano também é que a gente tenha, de fato, a valorização do mérito e que se enxergue também o escriturário, né, não somente quem é comissionado. Então, esse ano, o nosso ponto de batida é a valorização do mérito do piso, né, para que a gente possa ter valorização para todos os funcionários. Então, é aquela coisa, a gente leva as nossas reivindicações, a gente faz a discussão, e aí eu vou me alongar um pouquinho, Thaisa, porque assim, novamente a gente está vendo a direção do banco fazendo reuniões nos estados por área, né, falando a respeito da campanha salarial, como se o banco quisesse fazer benesses e que a mesa única não propiciava isso. Né, na última campanha salarial a gente teve, né, a nossa presidenta falando a respeito de um plano de cargos e salários que nunca aconteceu, né. Nós fomos convidados, a comissão de empresa, a compor uma comissão para fazer um estudo, né. E como era um estudo sem data, sem cronograma, sem nada, nós não aceitamos e esse programa nunca apareceu. Então, de novo, a gente vê, né, esses ataques à mesa única, né, do comando, e as nossas pautas, as nossas mesas específicas, elas não fluem em função de ter que esperar o desenrolar na mesa principal. Então eu acho que a gente precisa deixar bem claro, né, para os nossos colegas de Banco do Brasil que é uma estratégia do banco dizer que o Banco do Brasil é muito bom, é muito maravilhoso e que gostaria de fazer muito mais. Isso é uma grande farsa, né, porque na prática nada vem, não vem, né, nada diferente do que está sendo discutido na mesa única, e a mesa única nos protege da gente ficar vulnerável ao que for decidido pela direção do banco. A direção do banco já se mostrou em vários episódios que mina, né, a confiança do trabalhador aos seus representantes sindicais, e no momento que faz isso de novo, nessas mesmas reuniões paralelas às reuniões da mesa, isso só mostra que é uma estratégia de fato de tirar a credibilidade das mesas. Então, eu acho bem importante a gente falar sobre isso, né? Eu acho que isso tem sido uma estratégia dos bancos públicos mesmo, e acho que no momento que a gente fala da discussão de remuneração, é importante a gente colocar isso que é um ataque, né, à nossa negociação como ela é, né, dizendo que se fosse diferente ia ser melhor. Então, a mesa única, a história nos mostra que protege, por hora, em alguns anos, banco público, em outros momentos, bancos privados. Mas é uma proteção que nós temos de fazer a discussão toda através da mesa única. Então, a gente leva nossas pautas para o banco não traz retorno quanto a isso, mas para nós o importante esse ano é falar a respeito da valorização do piso e rever, né, a tabela de mérito para que ela beneficie também os escriturários, não só os comissionados e todos os funcionários, né, porque isso a última campanha salarial trouxe essa divisão. A partir de tanto mérito foi mais positiva e para quem não chega até ali não nada aconteceu. Então, para nós é bem importante a gente falar pela valorização do piso esse ano.
Bom, acho que é realmente em termos de remuneração é importante que os bancários da Caixa, do Banco do Brasil entendam que a negociação da remuneração ela vem de uma mesa única de negociação junto à FENABAN, que é uma conquista histórica do movimento sindical, né? E no caso do Banco do Brasil e da Caixa, não tenho dúvida que foi de muita importância para nós avançarmos em reajustes salariais, né? Porque a gente veio, né, de um período quando se estabeleceu a mesa única, onde nós tínhamos por anos seguidos, reajuste zero, né? E essa conquista a gente precisa manter no momento de ataque. Então, os colegas, né, que provavelmente pensam que o tópico principal dessa campanha é o aumento da remuneração, precisam ficar atento nas mesas de negociação junto à FENABAN, do Comando Nacional, e a gente precisa entender o que está colocado lá, né, que é uma pressão, vamos dizer assim, para separar o debate do banco público e do banco privado, que é muito ruim para toda a categoria. E realmente nós colhemos frutos por muito tempo disto, e eu não tenho dúvida que vamos colher ainda muitos frutos de manter desta forma. Então é importante que os bancários entendam essa dinâmica e defendam, né, a manutenção da mesa única. Na Caixa, então, a remuneração hoje, como é que ela está dada? A gente tem uma pauta de reivindicações, né, que tem diversos pontos que buscam melhoria na remuneração, que é um dos pontos apontados na nossa consulta nacional, né, por todos os bancários, que é um dos prioritários. Mas na Caixa, eu acho que ela está dada em cima do PFG, que é o nosso plano de funções gratificadas, foi tema de uma mesa recente, inclusive, né? Nosso PFG, ele já tem em torno de 15, 16 anos e já precisa de uma atualização, porque após diversas reestruturações a Caixa acabou bagunçando a nossa carreira, né? Então, para a gente corrigir as distorções que foram criadas, um novo PFG, que a Caixa diz que já está em estudo, ele é o caminho, né, para a gente corrigir as distorções e melhorar, né, as possibilidades de remuneração dos nossos colegas. O PCS, que é o Plano de Cargos e Salários, também foi tema da mesma mesa, é um outro tema que né, aí atinge todos os empregados, que é a promoção por mérito, né, em linhas gerais, que também na última mesa, agora dia 31 de julho, a Caixa trouxe uma primeira proposta, que faz com que os nossos colegas consigam aí, a cada ano, aumentar o seu salário no que a gente chama ali de delta, 1 a 2 delta por ano, né, um aumento de 2,3 a 4,6%, né, a cada ano. A gente precisa revisar esse PCS porque hoje muitos colegas já podem atingir o topo da carreira muito antes de se aposentar e aí ficam, né, estagnados lá na última referência. Então essa é uma demanda, né, que diz de remuneração que está colocada na mesa. A valorização da PLR social. E eu acho que esses são os principais temas assim que envolvem remuneração na Caixa, né, sem prejuízo de outros que estão na nossa minuta, né, que a gente está negociando para melhorar realmente, né, também a remuneração especificamente na Caixa. Tá bem, obrigada, Lucas e Priscila, pela participação e obrigada a você que acompanhou esse episódio. O Podban é um projeto feito em conjunto da FETRAF-RS com o Cid Bancário de Porto Alegre e região. Até o próximo episódio. Tchau!